Abramos nossas Bíblias em Atos, ainda no capítulo 21. Atos do Senhor Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo e da sua palavra. Atos 21, a partir do versículo 17, eu farei a leitura até o final do capítulo, versículo 40. Essa será a porção da palavra de Deus pregada nessa noite. Atos 21, a partir do 17 até o 40. A leitura e a pregação baseados aqui. Essa é a palavra da salvação. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findados 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: vamos orar.
Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra autoritativa, pela Tua palavra inerrante, pela Tua palavra que nos ensina exatamente aquilo que nós precisamos aprender e ouvir nesse momento das nossas vidas. Sem dúvida, ó Deus, temos diante de nós um texto difícil de interpretação, e por isso te rogamos que o Teu Santo Espírito nos ajude agora, nos ilumine para entender o que é que Paulo estava de fato fazendo aqui, e como ele aqui é um modelo exato da pessoa bendita de Jesus Cristo, e como tudo isso nos ensina mais uma vez a como imitar não apenas a Paulo, mas principalmente a Cristo, porque Paulo imitava a Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite venha nos edificar. Muitas coisas de fato aprenderemos desse texto, mas precisamos aplicá-las em nossas vidas, e só Teu Santo Espírito pode nos ajudar a fazer isso. E te peço também, ó Deus, que essas belas palavras de vida sejam vida para aqueles que ainda estão mortos aqui nessa noite, para aqueles que ainda estão cativos, como esses judeus da Ásia ainda estavam cativos ao pecado, cativos a uma lei que não podia salvar, cativos, ó Deus, a Satanás. Mas o Teu Evangelho foi capaz, como vimos aqui, de salvar judeus também, que ainda imaturos se prendiam a algumas coisas desnecessárias, mas que eram salvos pela graça, e nada poderia tirar isso deles. Nos ajuda, ó Deus, a compreender esse texto e a Te glorificar, botando ele em prática em nossos dias que estão à nossa frente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você gosta de esportes? Ela prefere ler. Você é meticuloso e eficiente? Ele é desorganizado. Você ama sair com os amigos? Ela prefere ficar em casa. Você tampa a pasta de dente? Ela se recusa a fazer isso. Nós temos aqui alguns exemplos clássicos de diferenças no matrimônio. Vocês aqui casados têm as suas diferenças. Vocês aqui, antes de se casar, sabiam que trariam para o matrimônio toda a bagagem cultural, familiar, que vocês experimentaram até aquele momento. E sem dúvida alguma, então, quando cônjuges começam a participar da família uns dos outros, nós vemos essas coisas acontecendo o tempo todo. E o que é necessário então para que divórcios não aconteçam rapidamente por coisas tolas ou pequenas? A solução é bem simples, mas dificílima de ser cumprida. Aprender a ceder naquilo que claramente não envolve pecado. Sem dúvida alguma, deixar a pasta de dente destampada não é pecado algum, pelo menos não aparentemente. Será que isso é tão grave ou grave o suficiente para que realmente briguemos e talvez cheguemos a uma separação? Sem dúvida alguma não é. Mas nós temos tratado algumas coisas que não são necessariamente pecado, como se fosse. E não temos tratado aquilo que não é, como se não fosse. E é impressionante porque esse texto, apesar de obviamente nos mostrar uma situação de difícil interpretação, principalmente quando falarmos aqui a respeito de como Paulo agiu em relação àquele pedido, aquele requerimento daquele concílio. Será que Paulo aqui fez certo? Será que Paulo aqui é um exemplo positivo para nós? Ou será que o Espírito Santo nos ensina a partir daquilo que ele não deveria ter feito? Nós veremos que a base de tudo o que Paulo está fazendo aqui é que ele aprendeu desde cedo na sua vida cristã, principalmente no ministério, a sabedoria de ceder na hora certa. Nós veremos isso a partir de dois pontos bem claros
Os versículos 17 a 26 nos mostram a disposição de Paulo em obedecer e ceder. E os versículos restantes, 27 a 40, nos mostram a disposição de Paulo para ceder e crer. Nós vemos então esse texto, obviamente, concluindo o capítulo 21, quando Paulo ali, no início do capítulo, já começa a nos mostrar, ou a nos exemplificar, o que é a vida de Cristo nos crentes. A vida de Cristo não apenas na liderança, mas a vida de Cristo nos crentes. E sem dúvida alguma, a liderança, aqui, o exemplo de Paulo, serve como modelo para que crentes entendam o que é de fato imitar a Jesus Cristo. No capítulo 21, no início dele até o versículo 16, nós vimos aqui Paulo resoluto a ir para Jerusalém, assim como Jesus Cristo fez na sua vida e obra. Apesar então de alguns discípulos tentarem convencer Jesus de não ir para Jerusalém, ele vai. E assim como Paulo, alguns dos seus amigos mais próximos, incluindo Lucas, pede que ele não vá, mas ele vai. Ele está resoluto, ele sabe que o Espírito Santo o havia revelado. Por mais que ele soubesse que haveria sofrimento, cadeias, perseguição, ele seria de fato perseguido, talvez como nunca fora antes. Mas mesmo assim, ele vai. E o versículo 14 desse mesmo capítulo mostra que os seus discípulos, ou os seus amigos mais próximos, incluindo Lucas, dizem: faça-se a vontade do Senhor. A imitação de Cristo na vida de Paulo não se encerra aqui. Nós veremos essa imitação a partir do versículo 17, mostrando então que o Evangelho deve ser tão caro para nós, que devemos estar dispostos a ceder naquilo que não envolve pecado, e até mesmo ceder o que diz respeito às nossas próprias vidas. O verbo principal dessa noite então já deve ter ficado bem claro: ceder. Mas como fazer isso? Sem ceder princípios, sem comprometer a verdade, sem de fato deixarmos de nos vender por algum resultado pragmático. Não é fácil, a linha é tênue, mas nós olhamos aqui para o modelo de Paulo, e mais uma vez, ele não é aqui o foco principal, e sim o Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo fez isso, Paulo também o manifestou pelo poder do Santo Espírito de Deus. Então veremos em primeiro lugar, como eu disse, a disposição de Paulo em obedecer e ceder. Como são vários versículos, nós vamos lendo ao longo de cada subponto aqui. E o primeiro deles é exatamente a prestação de contas de Paulo ao concílio de Jerusalém. Vejamos aí mais uma vez, versículos 17 a 19. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e com todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. O que fica evidente aqui, principalmente nessa primeira parte do sermão, é que não apenas Paulo é um imitador de Cristo na sua humildade, mas a própria igreja, o sistema eclesiástico, a estrutura da igreja, determinada por Deus nas suas sagradas escrituras, também demonstram isso. É o humilde Senhor da igreja, o humilde cabeça da igreja, que torna então agora a sua noiva, o seu corpo, também humildes. Aqueles que estão prontos para fazer exatamente o que a Bíblia nos manda fazer enquanto igreja. E aqui nós vemos então de forma maravilhosa o sistema presbiteriano.
É engraçado que nós temos visto isso ao longo de Atos, de todos os capítulos de Atos. Atos capítulo 15, nós vemos ali o sistema conciliar, nós vemos em outros momentos a eleição de presbíteros e tantas outras coisas, sem dúvida alguma. Nós tivemos o privilégio aqui de reeleger e eleger presbíteros e diáconos. E nós ficamos felizes porque isso não é uma ideia nossa. Não foi uma ideia de algum teólogo na história que simplesmente inventou isso ou achou que isso seria a melhor estrutura para a igreja. Não, nós estamos seguindo aquilo que a palavra de Deus ensina minuciosamente. E é minuciosamente que Paulo vem agora a Jerusalém, junto com todos os seus companheiros, sabendo o que os esperava, para prestar contas daquilo que eles tinham feito na sua terceira viagem missionária. E como eles são recebidos, o versículo 17 diz, eles foram recebidos com alegria. Isso demonstra então a comunhão da igreja. Isso demonstra então que aquele concílio, que aquele povo, aquela liderança reunida ali em Jerusalém, estava envolvida com o trabalho. Paulo não era um lobo solitário, nunca foi. Por isso nós precisamos entender o quanto o nosso sistema é maravilhoso, porque ele não é apenas conciliar, mas ele demonstra essa corporatividade. Não só no que diz respeito à liderança, prestar relatório ou contas aos concílios, mas a cada um de vocês, membros da igreja, que não são lobos solitários também, que ao fazerem a sua pública profissão de fé, estão fazendo votos públicos, dizendo que a partir daquele momento, a vida de vocês está completamente integrada ao corpo de Cristo manifestado aqui. Isso significa muitas coisas. Isso significa que nós não vivemos apenas para nós mesmos. Isso significa a bênção da comunhão, mas significa também a bênção de podermos e devemos prestar contas uns aos outros. Você é um crente assim, que está disposto a abrir a sua vida para outros, assim como cobrar isso de outros, porque na verdade nós somos um só, apesar de muitos. O Espírito Santo é um e nos torna um também. A alegria do relatório de Paulo é compartilhada então com todos aqueles, mas aquela alegria, ela logo seria tomada por um outro sentimento. Nós vemos então aqui, já sabíamos disso anteriormente, que Paulo não apenas está trazendo um relatório das suas viagens missionárias, especialmente a última, mas ele está trazendo também aqueles donativos que ele arrecadou lá dos gentios, lá das igrejas gentílicas, para servir aos judeus crentes, agora ali em Jerusalém, que passavam por necessidade. Mais alegria ainda era esperada, mas não é isso exatamente que acontece. Num primeiro momento, eles são recebidos assim, mas logo em seguida, com o conselho todo reunido, e tendo a ideia aqui da moderação, da liderança específica de Tiago, que não era o apóstolo, pois fora morto anteriormente. Esse Tiago já havia mostrado liderança no próprio concílio de Jerusalém, e ele continua sendo então influente nesse sentido. E quando Paulo então mostra o seu relatório minuciosamente, mostrando o que ele havia feito dentre os gentios por seu ministério, o versículo 20 começa a nos mostrar a reação daquele concílio. Não apenas alegria em recebê-los, mas eles dão glórias a Deus pelo trabalho realizado. Vejam como é importante então essa ideia de prestação de contas, não para apenas sabermos o que está acontecendo, mas para glorificarmos a Deus naquilo que certamente acontece por sua graça. Não é obra de Paulo, não é obra de Lucas, não é nossa obra, mas sim o Senhor realizando tudo aquilo. Mas em meio a tudo isso, nós vemos Tiago tomando a palavra a partir do versículo 20 e dizendo assim:
Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Um exemplo fantástico aqui de como um concílio que é ordenado por Deus ainda pode agir, sim, conforme o que Deus requer, mas também ainda influenciado pelo pecado e pela carne. Vocês estão reparando o que está acontecendo? Paulo e os seus companheiros são recebidos com alegria. Eles dão glória a Deus pelo trabalho feito, mas esse discurso de Tiago para Paulo agora não parece se encaixar com a situação. É sem dúvida alguma uma quebra de clima. Todos estavam felizes glorificando a Deus, mas Tiago, como um líder, mostra que há um problema com a presença de Paulo ali. Mostra que há um problema, e no discurso dele nós temos a tendência de perceber uma coisa que não se encaixava ali. Tiago deixa bem claro então que judeus crentes, zelosos da lei, não receberiam Paulo com a mesma alegria e dando glórias a Deus como eles deram. Ainda há um problema na igreja de Jerusalém. Anos e anos e anos se passaram. Nós lemos em Efésios que pelo Evangelho a parede que dividia foi derrubada. Mas parece que essa parede não foi derrubada ainda no coração de alguns judeus, descritos aqui como crentes. Judeus que haviam aceitado o Evangelho. Talvez aqui alguns dentre eles fariseus ou antigos fariseus, que ainda são descritos como aqueles que são zelosos pela lei. Tudo muito estranho. O discurso de Tiago deveria nos causar estranheza, exatamente porque não se encaixa com o que nós temos ouvido a respeito do Evangelho, a respeito da graça. A lei passou, pelo menos essa que está sendo manifestada aqui. Como encaixar tudo isso? Como entender exatamente o que está acontecendo? Nós veremos isso já já em relação ao conselho que é dado e a reação de Paulo. Mas sem dúvida alguma, tem algo que precisa ser aprendido por nós, se possível de uma vez por todas, nesse discurso de Tiago. Você pode não estar entendendo muito bem o que está acontecendo. Sua mente pode ficar confusa em relação a evangelho e lei. Como é que os judeus podem crer e ainda buscarem essas coisas que eram sombras? Como é que isso funciona? Isso vai ser explicado mais à frente. Entretanto, o que deveria ficar evidente nesse começo do discurso de Tiago, lembrando o que eu falei: concílios são ordenados por Deus, formados por homens separados por Deus, eleitos pela igreja, separados e designados pela igreja, mas que ainda são pecadores, mas que ainda podem tomar decisões erradas, mas que ainda podem se precipitar ou não tratar de assuntos de forma adequada. E esse discurso de Tiago vai nos mostrando isso. Em que sentido, pelo menos? O fato de que Tiago aqui está dizendo algumas coisas que não correspondiam ao que Paulo realmente fazia. Tiago está, no mínimo aqui, talvez não com uma intenção má, dando ouvidos àqueles que falavam mal do ministério de Paulo, sem entender realmente o que era o ministério
ministério de Paulo. O que Tiago e esses outros presbíteros, representando a autoridade da igreja conciliar, estão fazendo aqui? É algo que eu e você fazemos o tempo todo. Quando nós ouvimos uma informação de alguém, e essa informação parece ou é negativa, qual é a nossa primeira reação? Concluir então que aquela pessoa errou, ou de fato praticou aquilo ali. Quando Tiago está aqui falando para Paulo o que aqueles judeus crentes falavam a respeito dele, isso sem dúvida alguma deve ter causado em Paulo um estranhamento enorme. Porque quando alguém fala mal de você, principalmente se isso não for verdade, o que é que você espera da pessoa que está ouvindo esse boato? Você espera que essa pessoa, no mínimo, venha confirmar com você se isso é verdade, ou que essa pessoa possa lhe proteger ali, que essa pessoa possa dizer assim: será? O pastor Broto? Não é possível. Quer dizer, é possível sim, mas eu vou verificar. Eu preciso verificar antes de chegar à conclusão que realmente os boatos são verdadeiros. Isso não diz respeito apenas a concílios. Isso não diz respeito apenas àqueles que são chamados a tomar decisões e a julgar pessoas. Isso diz respeito a mim e a você como crentes, que ainda não aprendemos quão danoso é para a igreja, para o corpo de Cristo, para a unidade, aquilo que nós chamamos de fofoca, maledicência e tantas outras coisas que ainda insistem a acontecer no nosso meio. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 26. Provérbios 26, versículo 20. Há vários provérbios que falam exatamente desse assunto, mas eu escolhi esse versículo para nos mostrar exatamente o que estava acontecendo ali naquela situação. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. O maldizente aqui somos eu e você. Todas as vezes que uma situação como essa acontece, mesmo que eu não passe para frente a informação, o fato de eu recebê-la sem contestação, o fato de eu recebê-la como se fosse verdade e chegar a conclusões então não verdadeiras, já me transforma pelo menos num maldizente em potencial. Eu no mínimo sou ali um mau ouvinte. Eu sou no mínimo ali um mau guardador do meu irmão. Certamente, se eu estivesse na situação de Paulo aqui, e o texto não diz que ele reage assim, mas eu reagiria. Eu diria para Tiago: Tiago, quando você ouviu essas coisas, você disse para eles que não era assim, não é? Você disse para eles que eles estavam enganados. Você disse para eles que o meu ministério não consiste nessas coisas, não é? E Tiago provavelmente teria dito: não, eu não disse para eles. É por isso que eu e os outros presbíteros aqui estamos te dizendo exatamente o que fazer agora. Porque num certo sentido, mesmo você demonstrando o seu relatório agora minuciosamente, parece que está acontecendo isso, Paulo. Parece que eles estão certos sobre você. Mas tem uma forma de nós ajeitarmos tudo isso. É exatamente assim que eles chegam ao conselho dado a Paulo. E para que nós entendamos então como o conselho é dado e como a reação de Paulo se dá, nós precisamos entender que sim,
esse boato era falso. Paulo não ensinava essas coisas. Nós vemos isso no próprio livro de Atos. Mais uma vez, volte para Atos 16, por favor. Nós passamos por esse texto há não muito tempo atrás. Não sabemos porque aqueles judeus crentes estavam maldizendo Paulo, se era má fé, se era falta de conhecimento, se era temor, se era idolatria. Pode ser um conjunto de todas essas coisas, mas Atos 16, versículo 3, esse versículo e alguns outros nos mostram que Paulo não podia ser acusado daquelas coisas. Diz assim o versículo: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ele estava levando Timóteo consigo, e ele não teve problema nenhum, o menor pudor, de circuncidar Timóteo. Timóteo era judeu, ele podia ser circuncidado. Nós trabalhamos esse texto, a circuncisão não significava mais nada nesse período de transição. Paulo não podia ser acusado do que ele estava sendo acusado. Ele estava lutando com todas as suas forças, com todo o seu amor e sabedoria, pelo avanço do Evangelho. Ele chega em Jerusalém, é recebido com alegria no primeiro momento, Deus é glorificado, mas recebe esse banho de água fria. Por quê? Porque aqueles homens, e nós hoje insistimos em dar ouvidos aos maldizentes, em passar para frente boatos insensatos e mentirosos. Isso não quer dizer que não devamos ouvir o que pessoas têm feito de errado, e ao confrontá-las então, se isso for verdadeiro, chamá-las ao arrependimento. Mas não é isso que acontece. Nós somos fofoqueiros porque nós não experimentamos a palavra de Deus na prática. Deus diz que é quebra do 9º mandamento quando nós não lutamos pela reputação do nosso próximo. E mais uma vez eu insisto, mesmo que você não passe boatos para frente, só em recebê-los e nada fazer a respeito daquilo, já é não lutar pela reputação do próximo. É tão fácil resolver isso. Mais uma vez, é só nos colocarmos no lugar de Paulo aqui. O que você esperaria de Tiago e dos presbíteros de Jerusalém se alguém estivesse lhe maldizendo? O que você espera que eles tivessem feito é o que você deve fazer, mesmo se você não estiver numa situação de liderança. Fica claro então que as acusações são falsas, mas Tiago e os presbíteros, mais uma vez, não creio que haja má fé aqui intencional. Estão agindo talvez de uma forma não sábia, mas eles querem resolver. Eles não vão destratar Paulo, eles não vão discipliná-lo ou puni-lo, mas eles vão agora sugerir, recomendar, aconselhar para que haja paz e unidade na igreja. Eles começam a dizer a partir do versículo 22, que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Nós olhamos então para a falta de sabedoria daquele concílio nesse momento,
Mas nós perguntamos, será que o conselho de Tiago e dos presbíteros aqui está sendo algo pecaminoso? Será que eles estão pedindo que Paulo peque para que a paz aconteça? Será que eles estão sendo pragmáticos nesse sentido, justificando os fins com meios ilícitos? Será que é exatamente isso que está acontecendo aqui? E a nossa conclusão precisa ser, por mais difícil que isso seja, que não. Insisto. Talvez não fosse talvez não fosse essa a primeira atitude daqueles conciliares. Mas ao mesmo tempo, eles estão, na medida ou na sua limitação, rogando a Paulo que faça algo possível e lícito para restaurar a paz na igreja, ou impedir que haja uma quebra maior. Paulo não precisava fazer isso. Paulo certamente aqui não concorda com a decisão ou teria agido de forma diferente. Mas Paulo ouve o que está sendo dito. E nós precisamos ouvir também e entender, por mais difícil que seja, principalmente no livro de Atos, que o que está sendo pedido ou requerido de Paulo aqui diz respeito àquelas práticas judaicas naquele período de transição que ainda ocorriam dentre o povo de Deus, cuja origem era judaica. Vamos nos lembrar que o Espírito Santo está nos mostrando aqui que eram judeus crentes. Aí você diz assim, como é que esses homens podem ser crentes? Se eles estão criticando Paulo em relação a coisas tão óbvias. Ora, como é que você pode ser chamado de crente hoje, se você ainda cai em pecados tão óbvios? Como é que nós podemos olhar para esses homens e julgar que eles não são de fato cristãos, porque eles estão cometendo algo que nós cometemos o tempo todo? Chamemos esses crentes aqui de supersticiosos. Não somos nós supersticiosos também? Não temos nós as nossas tradições, às quais nos agarramos com tanto afinco, julgando outros que não têm a mesma tradição, talvez até de não serem crentes? O Espírito Santo vem nos confrontar exatamente nessa medida, hoje à noite. Sabendo que é muito fácil, depois de 2000 anos de cristianismo, de evangelho, olhar para esses homens e julgá-los. Mas eles estão num período de transição. O versículo 25, ele é a chave para o entendimento de tudo isso. Porque Tiago está falando, Paulo, você vai agir assim em relação aos judeus crentes, que ainda de alguma maneira, por alguma razão, estão dando importância a essas coisas que não têm mais importância. Mas fique tranquilo, porque em relação aos gentios, nós já definimos o que eles têm que fazer. E aqui é repetido a decisão do Concílio de Jerusalém. Tenho certeza de uma coisa, que se Paulo aqui fosse requerido que ele agisse daquela maneira em relação aos judeus crentes e em relação aos gentios, ele certamente diria, alto lá, nós circuncidamos Timóteo porque é judeu, mas Tito não vai se circuncidar. Mais uma vez, uma demonstração de sabedoria, de discernimento, num período de extrema transição como era esse. Por favor, não entendam aqui como vários comentaristas fazem. Tem comentaristas que dizem de uma forma cabal, Paulo aqui pecou, pronto e acabou. Paulo está sendo hipócrita. Paulo está se vendendo.
E outros são mais amenos, dizendo assim: Paulo não fez o que deveria, mas pelo menos foi com fins legítimos. E nós encontramos, graças a Deus, comentaristas que vão nos mostrar que todas essas coisas, que eram sombras de fato, mas ainda tradicionalmente mantidas por aqueles irmãos, não eram pecaminosas em si mesmas. E que Paulo aqui então poderia muito bem, como ele já havia feito anteriormente, praticar aquelas coisas sem comprometer o Evangelho. Esse é o segredo. Quando somos exigidos a ceder em alguma coisa, nós precisamos entender se o que estamos cedendo é apenas uma posição específica, se é apenas um gosto específico, ou se diz respeito ao Evangelho e à verdade. E nós muitas vezes protegemos mais o nosso gosto pessoal do que a própria verdade do Evangelho. Não é fácil ceder. Não é fácil ceder no casamento, não é fácil ceder no meio da igreja, mas Paulo aqui é um modelo maravilhoso disso. Disposto a obedecer aquele concílio, cedendo, e muito, porque se dependesse dele, ele não teria feito essas coisas, porque elas eram insignificantes, porque elas não eram mais necessárias, mas ele é capaz de fazê-las, porque elas não eram pecaminosas. Qual é a reação de Paulo então? O versículo 26 deixa isso claro. E ainda talvez nos arrepie ao ver Paulo tomado do Evangelho, da graça de Jesus Cristo, totalmente liberto das sombras do Velho Testamento. Ele está aqui fazendo exatamente isso. Paulo tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. O nosso protestantismo reformado, celebrando 500 anos da reforma esse ano, se arrepia ao ver Paulo fazendo tal coisa. Mas não nos enganemos. O que Paulo está fazendo aqui não é nada parecido com o que nós fazemos constantemente quando nos vendemos, quando comprometemos os nossos princípios e até mesmo a verdade de Deus por medo ou por algumas outras vantagens. Paulo está sendo aqui um modelo maravilhoso do que é ceder para o bem e o avanço da verdade e do Evangelho. Esse texto vem nos mostrar que velhos hábitos não morrem facilmente. Você sabe muito bem disso. E que sem dúvida alguma, nesse contexto mais específico de transição, nós precisamos entender o contexto como isso sem dúvida sendo algo que terminaria logo. Não podemos usar esse texto também para justificar a nossa idolatria a coisas que são insignificantes. E nós temos essa tendência. Se hábitos antigos não morrem facilmente, nós facilmente também não deixamos que eles morram. Mesmo que o Evangelho faça isso conosco, nós nos agarramos a eles. Mas Paulo aqui então, obediente àquela recomendação conciliar, porque não era algo pecaminoso, ele vai e realiza tudo aquilo que foi recomendado. E aqui ele nos dá um exemplo claríssimo daquilo que ele já havia ensinado e também feito anteriormente. Vá por favor para Romanos 15, Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes,
devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Sim, aqueles crentes judeus ou judeus crentes eram fracos, imaturos, não tinham entendido ainda plenamente que o Evangelho era mais do que suficiente, que eles não precisavam mais daquelas tradições judaicas, que eles não precisavam mais daquelas dietas, daquelas festas e tantas outras coisas. Mas Paulo está disposto aqui, sendo ele forte, sendo ele maduro, a não deixar que o Evangelho fosse prejudicado, a não deixar que a unidade da igreja fosse prejudicada. E por isso, em outro lugar, ele diz, 1 Coríntios 9, versículo 20, por favor. 1 Coríntios 9, esse texto bem conhecido. 1 Coríntios 9, versículo 20. Insisto, Paulo não está ensinando aqui, nem em qualquer outro lugar, pragmatismo em missões, pragmatismo na igreja, comprometimento da verdade pelo bem da unidade. Não. Paulo está ensinando exatamente o que é o ceder na hora certa, no momento certo, para o bem da igreja e o avanço do Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 20. Procedi para como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele não apenas ensinava essas coisas, mas como nós vimos anteriormente em Atos 18, 18. Atos 18, 18 já havia nos dito, mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Tudo isso é o Espírito Santo nos preparando para esse exato momento, na progressividade da revelação, para nos fazer entender que aquilo que Paulo fez naquele momento é o que nós devemos fazer hoje, dentro de uma igreja conciliar, dentro de uma igreja presbiteriana, dentro de uma igreja corporativa, dentro das nossas famílias. Sim, obedecermos aquilo que está sendo dito, sugerido, aconselhado, mesmo que não seja algo tão sábio assim, mas que não é pecaminoso certamente. Quantas vezes você teve que obedecer aos seus pais sem concordar com eles plenamente? Quantas vezes você vai ter que obedecer aos presbíteros dessa igreja sem concordar com eles plenamente? Nós temos visto aqui o equilíbrio da Bíblia. Quando somos chamados por qualquer autoridade familiar, eclesiástica ou civil a pecarmos, nós devemos desobedecer. Mas quando somos chamados, ou na família, ou na igreja, ou no Estado, a obedecermos, mesmo discordando daquela decisão, o nosso modelo aqui é Paulo. Pelo bem do Evangelho, pelo avanço do Evangelho, e para que de fato a igreja seja edificada. Vocês veem aqui o modelo de Jesus Cristo na vida de Paulo. É exatamente isso que nós vemos agora então, na disposição de Paulo em ceder e morrer. Nos versículos 27 a 40 faremos da mesma forma. Como são muitos versículos, iremos de pouquinho em pouquinho vendo aqui então, não apenas Paulo nos dando essa lição de como lidar com tradição inútil, de como lidar com aquilo que não é pecado e que precisa ser obedecido. Como fazer então aquilo que realmente vai fazer com que a igreja permaneça unida e o Evangelho
permaneça crescendo. Agora, ele não apenas cede, mas ele cede a ponto de morrer. Os versículos 27 até o 29 nos mostram exatamente o que acontece devido à obediência de Paulo. Ele vai para o templo, e nós lemos no versículo 27, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Aqui o Espírito Santo deixa claro para nós: Paulo está disposto a ceder, a morrer por causa de judeus crentes, imaturos, fracos. Mas esses judeus aqui eram inimigos da cruz de Cristo, judeus da Ásia, judeus que perseguiam, judeus que maltratavam Paulo, judeus que os expulsavam, que o expulsavam da sinagoga. E eles estão aqui em Jerusalém. Lembram-se, Paulo está aqui para a festa de Pentecostes. Aqueles judeus foram ali adorar e servir no templo devido àquela festa. E agora observam Paulo no templo, e eles não perdem tempo. Eles começam a maldizer. E aqui mais uma vez a lembrança do que já aprendemos no primeiro ponto. Quando nós maldizemos alguém, quando chegamos a conclusões precipitadas sobre alguém, quando acabamos com a reputação de alguém, nós estamos fazendo aquilo que ímpios fazem. Nós estamos fazendo aquilo que descrentes fazem. Nós estamos fazendo aquilo que o demônio faz como acusador. O acusador, o inimigo das nossas almas. Aqueles homens olham para Paulo, eles o odeiam e o acusam falsamente de ter introduzido Trófimo dentro do templo. Paulo não fizera isso. O versículo 29 é claro: eles viram Trófimo em sua companhia e julgavam que Paulo introduzia no templo. Nós entendemos a ignorância dos ímpios. Nós entendemos o ódio que eles têm. Nós entendemos por que eles chegam a conclusões erradas de forma tão precipitada. Mas isso não faz sentido. Não deveria fazer na vida de um crente, na vida de alguém regenerado, na vida de alguém que sempre luta, não apenas pela sua reputação, mas também pela reputação dos outros, especialmente no que diz respeito à preservação do Evangelho. Esses judeus aqui, sem qualquer relação com Cristo, eles não vão apenas maldizer Paulo. A partir do versículo 30, nós vemos que esses homens estão dispostos agora a maltratá-lo e a matá-lo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou o conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Eles estavam espancando Paulo, até aqueles guardas chegarem, até aquelas autoridades chegarem. Foi o suficiente para baterem e muito em Paulo. Essa é a forma de Paulo ceder aqui. Essa é a forma de Paulo ceder a sua própria vida, o seu próprio corpo, por causa do Evangelho. Ele está recebendo isso porque ele ouvira e obedecera a orientação do Concílio de Jerusalém. Ele vai para o templo fazer uma coisa desnecessária pelo bem do Evangelho, e ele está agora recebendo
aquilo que o Senhor Jesus Cristo também recebeu. Por isso ele é um mero imitador. Você vê aqui também, quando eles cessam de espancar Paulo, ele é salvo e preservado, no versículo 33, mas acorrentado em 2 cadeias. Vemos aqui a profecia de Ágabo se cumprindo literalmente. Como é que ainda ousam escritores, teólogos, insistirem que Ágabo e outros profetas do Novo Testamento podiam errar? Vemos aqui um cumprimento claro, assim como os profetas do Antigo Testamento falavam, se cumpria. Aqui Ágabo e outros, o próprio Espírito Santo revelando para Paulo que isso o aguardava em Jerusalém. E ele está ali, cedendo, por causa do Evangelho e de Cristo e de todos os eleitos que precisavam ser salvos ali. Ele seria morto, sem dúvida alguma, mas na providência de Deus, aquelas autoridades chegam até ali, o acorrentam e oferecem a ele um certo tipo de livramento. Mas vejam como esse livramento ainda está rodeado de tanta revolta e ódio. O centurião ou o comandante pergunta para Paulo quem ele era. Mas o versículo 34 diz: na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o! Homens sanguinários, que não tinham por suficiente a morte de Jesus Cristo, mas esse homem tem que morrer, assim como todos os outros que ensinam o Evangelho da Graça, que ensinam contrariamente a obras, que ensinam contrariamente aquilo que Satanás continua insinuando como sendo a possibilidade de salvação para as pessoas. É interessante notar aqui que nessa confusão toda, Paulo é confundido com um egípcio rebelde, líder aqui de uma milícia. O versículo 38 diz: não és tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários, assassinos contratados? O comandante ouviu Paulo falando com ele em grego, pedindo permissão para dizer alguma coisa. E o comandante se assusta. Ele fala: como é que você quer falar com esse povo? Você não é contra o povo, você não está suscitando uma rebelião, uma revolta contra o povo, contra o império. Mas esse é Paulo. Ele está ouvindo o povo dizendo: mata-o, mata-o, mata-o. Ele foi espancado, ele está provavelmente sangrando, ele está provavelmente com hematomas, dolorido, mas ele pede permissão com toda a sua humildade para aquela autoridade ímpia para falar ao povo, porque ele sabia que não estava ali apenas se defendendo, mas que ao falar àquele povo as palavras do Evangelho, parte daquele povo, senão ele todo, podia se converter. Essas são as belas palavras de vida, inclusive em contextos assim, quando nós precisamos ceder. Quem aqui em sã consciência pregaria o Evangelho ou tentaria evangelizar alguém que está gritando: mata-o, morre? E é exatamente isso que Paulo faz.
E apesar de ser confundido com um egípcio rebelde, nós não poderíamos ter aqui semelhança maior entre ele e o Senhor Jesus Cristo. Esses judeus irados gritavam: matam-o, da mesma forma que judeus irados gritavam lá atrás: crucifica-o. E nós vemos Paulo então aqui pedindo permissão para falar. E quando ele pode se identificar, então, mostrando que não era nenhum egípcio rebelde, ele diz no versículo 39: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante, rogo-te que me permitas falar ao povo. Essa informação vai ser importantíssima para o capítulo 22, que, se Deus permitir, estudaremos semana que vem. Paulo está aqui, em outras palavras, dizendo: eu sou cidadão romano. E aqueles homens tremem na base. Mas Paulo não diz, como nós diríamos: eu sou cidadão romano. Com quem você pensa que está falando? Tira essas cadeias de mim agora. Quem manda aqui sou eu. Paulo está dizendo aquilo, não preocupado com a sua própria vida, não preocupado com a sua própria reputação, mas ele vai usar aquilo, não apenas para preservar a sua vida, mas para poder fazer um discurso de salvação. Paulo está pronto a ceder tudo que ele tem, tudo, por causa do Evangelho, por causa da graça, para libertar pessoas de suas falsas religiões e de suas idolatrias. O capítulo 21 inteiro de Atos é Paulo imitando a Cristo. É Paulo resoluto a ir para Jerusalém, mesmo ouvindo não vai, ele vai. É Paulo chegando em Jerusalém e sendo recebido com alegria, mas depois logo sendo recebido com matam. É Paulo estando disposto a ceder tanto, mesmo que isso significasse a sua morte, para que na sua morte houvesse alguma possibilidade de salvação de pelo menos alguns. É o Senhor Jesus Cristo resoluto a ir para Jerusalém. É o Senhor Jesus Cristo sendo recebido na entrada de Jerusalém. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E uma semana depois ouvir: crucifica-o, crucifica-o. E ali ele de fato morre. Para que não poucos, mas sim muitos tivessem vida. Mesmo que eles fossem judeus crentes, tão apegados às sombras, que deveriam ter sido destruídas completamente lá na cruz. Antes de você julgar a Paulo aqui, chamando-o de um vendido, de um pragmático, olhem para a sua vida e vejam o quanto você ainda é preso a coisas inúteis, que você chama de cristianismo, sendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário exatamente para nos libertar dessas coisas. Que eu estou disposto a morrer por essas coisas inúteis, eu não cedo nem 1 centímetro, mas eu não estou disposto a morrer por causa do Evangelho, ou daqueles que ainda precisam da salvação, que só se encontra em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, um texto conhecidíssimo, mas que resume para nós exatamente o que aconteceu na vida de Paulo, o que acontecera na vida de Cristo. Filipenses capítulo 2.
versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Da mesma forma que Paulo não pecou ao cumprir aquele conselho dado por aquele concílio de Jerusalém, Jesus não está pecando aqui. Não era pecado ser homem, mas ao se fazer homem na cruz do Calvário, ele se faz pecado por nós. Sabem por quê? Porque aqui ele está obedecendo nada mais, nada menos do que o conselho de Deus, o conselho trinitariano. Se o concílio de Jerusalém, ou os concílios da história, e hoje em dia, não conseguem exatamente fazer, de forma sábia e bíblica, aquilo que se deve fazer, o conselho da Trindade, sem dúvida alguma, o fez. E naquele conselho, em toda a eternidade, o Filho disse: eu vou, eu me submeto, eu estarei em Jerusalém, na plenitude dos tempos, na cruz do Calvário, para que um dia, crentes imaturos e fracos, na primeira igreja presbiteriana de Teresina, pudessem ouvir essa mensagem e entender que o que importa é cedermos, não apenas para salvar o casamento, mas para salvar almas perdidas por causa do Evangelho. Se nessa noite você ouviu o Evangelho e você precisa se arrepender e crer em Cristo Jesus, faça isso, porque ele morreu na cruz do Calvário exatamente para isso. Ninguém cedeu tanto quanto ele. Quanto é que nós temos cedido? Vamos orar. Senhor Deus, nos admiramos com a sabedoria da Tua Palavra. Nos admiramos ainda mais com o tamanho da nossa ignorância, estupidez, obtusidade. Porque olhamos para um texto como esse e podemos chegar a conclusões precipitadas. E agora somos convencidos, assim eu espero, pelo Teu Santo Espírito, de que Paulo aqui é um exemplo maravilhoso para os nossos dias. Quando igrejas se dividem, igrejas brigam, conselhos se repartem, concílios não chegam a entendimentos, por questões tão pequenas, tão inúteis, tão transicionais, comparadas com a perpetuidade e a importância do Evangelho. Senhor Deus, por favor, nos ajuda a gravarmos essas palavras em nossos corações e a praticarmos tudo isso que temos aprendido pela unção do Teu Santo Espírito. E nos ajuda agora a participar dignamente dessa mesa maravilhosa que demonstra para nós o quanto o Senhor Jesus de fato cedeu para nos salvar. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Cantemos.